Meus senhores, parece que o republicano Donald Trump está a ver que essa guerra não vai sair conforme ele planejou. E como se não bastasse, erros estratégicos estão na base então deste conflito desde o primeiro dia que eles começaram o ataque, dia 28 de fevereiro. E hoje, basicamente, já estamos um mês e mais alguns dias deste conflito. E o que nós estamos a ver apenas é que os americanos, ou seja, Donald Trump, quer pura e simplesmente parar de fazer os ataques e até o presente momento ainda não liberou o Estreito de Hormuz. Situação que de certa forma deixa os seus aliados preocupados. É mais os seus aliados que estão no Oriente Médio, não os seus aliados da OTAN. Porque a resposta que o republicano deu no dia de ontem, de certa forma, não soou muito bem. E como se não bastasse, o republicano está muito chateado com os seus aliados da OTAN, porque até o presente momento não estão, então assim, dar aquele apoio que ele tanto almeja. Situação que, de certa forma, ele sente que é uma traição naquilo que são, então assim, as responsabilidades que os seus aliados têm para com ele. Mas temos que levar em consideração aqui um aspecto muito fundamental, que a OTAN, no seu artigo 5º, diz que ele só pode atacar caso um aliado ser atacado. O que nós vimos aqui é que a OTAN, nenhum aliado foi atacado, é sim um aliado que atacou. E também, de certa forma, não é uma guerra que vai beneficiar eles. E também uma outra coisa tem a ver com Donald Trump, quando fez este ataque, não consultou os seus aliados da OTAN. É apenas um ataque muito singular. Eu acredito que o Donald Trump cogitou que seria um ataque muito rápido, conforme aconteceu na Venezuela. Mas o que nós estamos a ver aqui é que, de certa forma, é um ataque muito diferente daquilo que o americano pensou que seria. Então, esta é a informação que eu quero compartilhar aqui contigo no canal com uma riqueza de detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva neste canal. Então, nós estamos a ver que nos últimos dias o Irã não vem parando de fazer ataque. Tanto é que o presidente americano já até, inclusivemente, fez muitas ameaças para abrir o Estreito de Hormuz com o intuito de retalhar as suas bases de energia, mas o Irã pura e simplesmente está a ignorar todas as ameaças do republicano. O Peter Hegseth faz aí ameaça, Marco Rubio faz uma ameaça, Donald Trump faz uma ameaça, mas os iranianos continuam implacáveis na sua abordagem e nos seus ataques. E o Estreito de Hormuz, como sendo um elemento muito fundamental para o transporte de todo o petróleo que passa aí, é basicamente 1/5 dos petróleo que passa nesse mesmo estreito. E de certa forma, muitos países da Europa começam a sentir o aperto deste mesmo ataque que os americanos fizeram no Irã e que o Irã depois fechou então assim o Estreito de Hormuz. Então, nesse preciso momento, o republicano, conforme ele vai fazendo as suas alegações, dizendo que ele não tem mais interesse de continuar a fazer os ataques no Irã e que o Estreito de Hormuz, como os seus aliados basicamente não querem então fazer, ou se não querem apoiar a investida dos americanos nesse estreito, então ele acha por bem não continuar então assim fazer os ataques e retirar a tropa. E também uma outra informação é que o republicano cogita retirar as suas tropas que estão nos países europeus, as suas bases militares que estão nos países europeus, como a Itália, a França e Reino Unido, como praticamente não permitiram com que o presidente americano usasse a sua base aérea que está nesse mesmo país para fazer ataque, com medo de retaliação, porque os países que usaram suas bases para atacar Irã, de certa forma, respondeu da mesma medida, mandando sim, ataques massivos nestes determinados países, como Kuwait, Omar, Arábia Saudita e todos os países que estão aí no Golfo Pérsico. E como se não bastasse, também mesmo a Turquia sofreu também ataques provenientes do Irã. Tudo porque, porque as bases americanas que estão nesses países foram usadas para fazer ataque, então o Irã usou também da mesma medida. Ou seja, nesse preciso momento o republicano se encontra numa situação muito delicada, uma vez que também a sua aprovação vem caindo bastante nos Estados Unidos e como se não bastasse, protestos constantes vêm se levantando, Só para aqui recordar que ontem o republicano diz que iria fazer um ataque à base de energia do Irã se o Irã não abrisse o Estreito de Hormuz. Só que depois dessa mesma declaração, o Irã
ameaçou também retalhar e atacar todas as empresas americanas que se encontram no Oriente Médio. Essas empresas que são, né, Microsoft, Google, quer dizer, empresas de grande calibre que estão nesses países do Oriente Médio, vão sofrer então assim um ataque proveniente do Irã. Então, o Irã basicamente não está de brincadeira. E os americanos, a única forma que podem fazer, de certa forma, para saírem bem na fotografia é só mesmo uma única, ou seja, só tem mesmo uma única possibilidade, que é a possibilidade de fazer, então, assim, ataque em terra. Caso não fizerem ataque em terra, as coisas vão continuar da mesma forma que estão. Porque neste preciso momento já não tem meio termo de conseguir, então, vencer este mesmo conflito. Porque ontem, né, o republicano mandou ali um bombardeio de bombas nucleares sobrevoar o Irã. Quer dizer, uma ameaça clara de que eles podem levar ao nível nuclear. Mas se levar ao nível nuclear, vai ficar mais declarado e mais escancarado para todo mundo de que os americanos perderam este mesmo conflito. E como de certa forma está mostrando que perderam este conflito, porque eliminar toda a liderança do Irã não se entende única e exclusivamente, né, vencer a guerra, porque eliminar todos os líderes, mas ainda assim continuam fazendo os ataques. É só para ver que o Irã estava mais preparado do que os americanos pensavam. E podes crer que os iranianos neste preciso momento estão assim a produzir bomba atômica e que a qualquer momento pode haver então assim uma grande dissuasão em massa. Agora, neste preciso momento, o que está evidente? Quais são os perigos que os americanos estão a correr neste ataque mal pensado, mal planejado de Donald Trump? É muito simples. Nesse preciso momento, o dólar vai sim cair e não vai ser mais a moeda que vai ser usada praticamente para fazer então assim as transações. Vale aqui recordar que o acordo que a Arábia Saudita tinha com os americanos de transportar, ou seja, de vender seus petróleos apenas na moeda americana, venceu em 2024 e a Arábia Saudita até agora não renovou então assim esse acordo e que possivelmente pode fazer então assim, ou seja, pode vender o seu petróleo em outras moedas, e uma das moedas mais emergentes e que atualmente, se os americanos não tiverem uma boa contraproposta, o yuan pode então assim superar o dólar. E é que de certa forma uma situação que não agrada ninguém. Principalmente aqueles países que optam por democracias muito fortes, não agrada basicamente ninguém, né? Porque sabemos como é que é o sistema de governação da China e como é que são também os países que estão envolvidos no BRICS, Rússia, né? Atualmente o Brasil do Lula, que fica perseguindo manifestantes, que fica perseguindo opositores políticos, como se não bastasse a China, que vem também fazendo perseguições e tudo mais. É que de certa forma não há muita vantagem, né? Então eu acredito que os americanos começaram a perder muito quando começaram a usar o dólar como sendo uma arma de guerra. Então, isso aí começou basicamente, então, assim, o grande calcanhar de Aquiles de outros países, porque muitos países agora estão começando a ver qual é o problema que ele vai enfrentar caso, né, se desentendam com os americanos, né, retirar a sua moeda de transação, o mesmo que aconteceu com a Rússia, de certa forma, né? Então, as pessoas, ou seja, os seus aliados também começam a ver, de certa forma, até que ponto os americanos, eles podem chegar quando querem retalhar alguém que é contra os seus ideais. Então, neste conflito do Irã, e o Irã agora colocando, né, o seu pedágio de que quem quiser passar naquele estreito poderá pagar, então, assim, 2 milhões por carga, de certa forma, muito dinheiro que está envolvido neste mesmo estreito, né? Então, se o Irã conseguir esse acordo com esses países, querem fazer, então, assim, as suas transações, de certa forma, vão pagar este dinheiro para os iranianos. E também, uma outra situação que, de certa forma, pode complicar no longo prazo, tem a ver que o Irã pode pura e simplesmente, né, colocar tarifas muito elevadas aos países que têm, então, assim, cooperações com os americanos. E nesse mesmo acordo, ou seja, nesta mesma conjectura da ideia do Irã, é que nenhum petroleiro americano passe, nem mesmo alguns petroleiros que estão a fazer, então, a sua travessia, ou seja, né, tanto navios de guerra, tanto navios civis, petroleiros americanos não podem fazer a sua travessia no Estreito de Hormuz. É uma situação que, o pessoal já sabia que o Irã, tarde ou cedo, um dia iria tentar criar conflito no Estreito de Hormuz. Só não sabia que seriam assim tão eficazes conforme estão agora. Até mesmo o maior exército, o maior poderio militar bélico não está conseguindo, então, assim, conseguir enfrentar o Irã. Neste preciso momento, se os americanos querem sair bem na fita,
o que tem que fazer é muito, mas é muito simples, mandar mesmo soldado em terra. Vai ser sim uma chacina, muitos soldados americanos vão morrer, mas não tem como, vão ter que fazer desta mesma forma, né? Vão ter que mandar mesmo soldados em terra e começar a eliminar aqueles alvos estratégicos que até o presente momento ainda é usado para então assim lançar bombas, né? Lançar os seus drones nos seus aliados que estão no Golfo Pérsico. Então, uma situação que de certa forma nós estamos a ver que o Donald Trump sim está perdendo este conflito e a narrativa de que não, nós vamos tirar as nossas tropas porque você não quer nos ajudar, não vai colar e não, quer dizer, como não está a colar mesmo para os seus aliados, porque uma coisa que ele prometeu aos seus aliados no Oriente Médio é proteção militar. Proteção militar é esta que o americano não está conseguindo dar da melhor maneira possível. Porque ele está pensando, não usando, ou seja, ele sabe, não usando o Estreito de Hormuz não prejudica apenas os países europeus, prejudica também os seus aliados que estão no Golfo Pérsico, porque não vão conseguir vender o seu petróleo a outros países. E neste preciso momento, o Irã está conseguindo vender o seu petróleo tranquilamente. Né? Quase acredito que as sanções que foram aplicadas ao Irã basicamente foram levantadas e ele poderá vender então assim a outros países. Então uma desorganização tremenda que o republicano fez, um erro, né, estratégico muito, mas muito mal calculado, né? Essa situação, ou seja, né, esse ataque que eles fizeram, acredito que o Netanyahu colocou os americanos ou seja, numa saia justa, que de certa forma complica mesmo muito. E a influência, a segurança que os americanos transmitem nesses países é que de certa forma deixa muito preocupante no que diz respeito àquilo que é a segurança, aquilo que é né? Ou seja, né, a grande segurança que os americanos por muitos anos garantiram a estes países. Começam então assim a se questionar. Então eu acredito que pode não ser no longo prazo, pode não ser no curto prazo, mas no longo prazo essa guerra vai definir muita coisa a nível mundial. Pode não ser agora, mas durante algum tempo vai surgir muita coisa. Porque neste preciso momento Putin está feliz, o Xi Jinping está feliz porque Putin e o Xi Jinping praticamente estão ajudando o Irã na detecção de alguns alvos americanos. Né? Então, neste preciso momento, a Rússia está feliz porque está conseguindo vender seu petróleo tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Então, basicamente, é um erro, ou seja, é um cálculo que os americanos fizeram muito, mas muito erradamente a respeito deste ataque. Né? Porque subestimaram dessa forma também alguma questão lá no Irã. Eu acredito que o Trump queria receber apenas este mérito para ele mesmo, né? Fazendo esse ataque ao Irã, sem necessariamente consultar os seus aliados que estão, né, na Europa. Então, esse capítulo que marca, ou seja, neste preciso momento, nós estamos a ver o Donald Trump basicamente desesperado. Mas numa condição dessa natureza, seja humilde, vai nos seus aliados, conversa e tudo mais, e tentam arranjar todos esses detalhes que não estão assim bem, ou seja, né, bem esclarecido diante dos seus aliados, né? Então eu acredito que se o republicano entender que houve excesso por sua parte, é que o republicano em momento algum está a mostrar que houve um erro, né? Calcularam mal as coisas e tudo mais, conversar com seus aliados e tudo mais, e chegar num ponto seguro, mas duvido muito que o republicano faça isso, né? O Donald Trump está com um ego muito, muito acima daquilo que são os seus ideais e aquilo que ele queria para a América, né? Está colocado numa situação muito delicada e vai fazer com que os Estados Unidos percam muita credibilidade diante dos seus aliados. Credibilidade esta que vem mantendo por muitos anos, né? Então, eu não sei, na verdade, dentro de alguns dias, se o republicano vai conseguir mesmo mandar tropa em terra até, né, conseguir então desfazer toda essa base e desfazer basicamente o Irã completo, né? Toda a guarda revolucionária, né? Mas é aquilo que eu falei no vídeo passado, né? O republicano, ou seja, os americanos podem até vencer este conflito estrategicamente, mas derrubar o regime dos Ayatollah, impossível.